A violência contra a mulher é uma cicatriz silenciosa que persiste em nossa sociedade, afetando milhões todos os dias. No Brasil, dados alarmantes revelam um cenário de agressões físicas, de todas as formas, psicológicas, sexuais e econômicas, que deixam marcas profundas e, muitas vezes, irreparáveis. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, uma mulher é estuprada a cada 2 minutos. E de acordo com a agência Patrícia Galvão, um instituto de pesquisa voltado para mulheres que sofrem violência, 97% das mulheres dizem já ter sido vítimas de assédio em meios de transporte. Mas afinal, como podemos trazer esse tema à tona, buscando abordá-lo de forma que conscientize nossa sociedade? E mais importante, como podemos dar voz a essas mulheres que sofreram por apenas serem mulheres? Foi a partir do trabalho de conclusão de curso intitulado Quebrando o Silêncio, narrativa por trás dos números, que conseguimos mergulhar neste tema de extremo valor e importância, a violência contra a mulher no Brasil. Esse TCC não apenas serviu como uma oportunidade acadêmica, mas uma ferramenta para dar visibilidade a uma realidade que muitas vezes é silenciada. Ele oferece um espaço para que as mulheres que estão violentadas sejam escutadas. E este é o tema do MAC Entrevista de hoje. E a Mariana Ornelas é a nossa convidada. O MAC Entrevistas está só começando. Oi, Mariana, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda ao programa de hoje. Oi, meninas, muito prazer. Obrigada por terem me convidado. Mariana, a gente queria começar o nosso diálogo hoje entendendo o que levou você a escolher essa temática como trabalho de conclusão de curso. Então, na hora de decidir o tema do TCC, eu tive muitos debates com os meus colegas, tinha muitas pessoas que já tinham um tema definido e eu sabia exatamente o que eu queria fazer com o TCC, mas eu não sabia qual tema que eu poderia usar para isso. Eu queria usar o meu TCC como uma ferramenta para dar voz a algumas pessoas que eu via e me reconhecia muitas vezes e aí eu comecei a observar. E uma questão que me pegava muito era a questão de violência de gênero. Violência no transporte, violência sexual, psicológica, vários tipos diferentes. E era uma coisa que me interessava muito. E depois de muito pensar, eu acabei decidindo por esse tema, que era uma coisa muito pessoal para mim e que eu queria justamente usar do TCC de uma forma que eu desse essa voz para as pessoas e que também fosse uma questão relevante para mim mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acredita que tem que mudar na sociedade para que hoje em dia exista um apoio a mais, um apoio realmente considerável para mulheres que estão sendo violentadas e não se pronunciam? Eu acho que muitas coisas têm que mudar, né? É muito difícil falar em pouco tempo tudo que precisa mudar, mas eu acho que uma coisa que eu aprendi e que eu vi na prática é que realmente as leis têm que ser cumpridas. Porque aqui no Brasil a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei muito refletida no mundo. Tem vários países que usam a Lei Maria da Penha como referência para fazer questões de violência de gênero e que, na verdade, é uma lei muito respeitada, mas que não é feita aqui no Brasil. Ela não é cumprida da forma que realmente deve ser. Tem muitas medidas protetivas que são feitas, mas não são realmente cumpridas e não tem um sistema na justiça que possa verificar se todas as questões, se todos os parâmetros da lei estão realmente sendo feitos. E é isso que acaba pecando muito e por isso que não funciona e muitas das mulheres que sofrem violência não têm esse apoio. Muito interessante. E pegando um gancho nesse ponto de meios para lidar com tudo isso, você escolheu um site como base para o seu trabalho. E a gente queria entender como você enxerga a relação das redes sociais com essa temática. Você sente que atrapalhavam, que ajudam em toda essa questão? Então, as redes sociais, assim como tudo, reflete nós na sociedade. Muitas vezes ela ajuda e muitas vezes ela atrapalha. Eu sinto que, pelo menos, o conteúdo que eu consumo ajuda bastante na questão de disseminar informação. Porque eu nunca vi em um lugar como a internet que pudesse dar voz a tantas pessoas, tantas histórias que muitas vezes a gente não conhece, não faz parte da nossa realidade, então a gente nem chega a ter esse contato. Mas claro também que tem o lado maléfico, que acabam criando várias redes de
possíveis assediadores e acabam se disseminando formas de, às vezes, facilitar as questões para essas pessoas, os homens violentadores, que normalmente não teria e não seria tão escrachado assim. Normalmente as coisas aconteciam de forma velada, como até teve um caso que aconteceu recentemente, que alguns alunos de medicina da São Camilo, se eu não me engano, eles fizeram uma placa, assim, uma faixa com alguns dizeres que davam a entender a questão da violência sexual, e aí isso se disseminou de uma forma muito grande na internet e as pessoas, né, da faculdade em si, da gerência, expulsaram esses alunos, que é uma coisa que não aconteceria se não tivesse a internet para isso. Então tem os dois lados, o maléfico e o benéfico, depende da forma como a gente utiliza. Eu acho interessante, né? Eu estava falando agora no camarim com as minhas colegas sobre essa reportagem, eu vi ela agora há pouco. Era uma faixa que eram os alunos de medicina, acho que é não lembro da faculdade, mas eles realmente falaram com apologias a estupro. E aí eu falei, nossa, bate exatamente com o tema que nós vamos falar hoje, que é um tema extremamente importante, como a internet pode ser benéfica e maléfica ao mesmo tempo sobre esse tema. Né? E ela falando de mídias e redes, eu queria saber de onde surgiu a ideia do site para você publicar a sua web-reportagem. Então, na verdade, eu não sabia muito bem como fazer um site, o que eu precisava para fazer, então eu não cheguei a cogitar no começo de fazer um site. Mas depois de muito tempo, algumas orientações, meu orientador falou, olha, eu acho que seria muito legal fazer uma reportagem virtual, né, uma web reportagem. E aí eu comecei a pesquisar e ver alguns alunos que já tinham feito e eu achei muito interessante um formato que dá para eu me comunicar, seja pelo texto, que foi o fator principal pelo qual eu escolhi o tema, e também por vídeos, áudios, e tem várias outras ferramentas, como algumas ferramentas de localização para dar uma ambientada nas histórias que eu contei, que eu vi que eu podia realmente utilizar e abranger mais coisas contando essas histórias, né? Passando além das palavras. Então foi meio que por isso que eu escolhi, foi uma ideia do meu orientador, o Santoro. E é muito interessante poder usar ferramentas diferentes do tradicional dentro do jornalismo. Então o site é muito bonito, é muito visual. Sim. E a gente consegue ilustrar muitas daquelas informações, daqueles dados, né? Isso é muito interessante. E ainda nesse tema mídias, a gente queria entender um pouco, com base em tudo que você estudou, como você enxerga a cobertura midiática brasileira sobre esse tema de violência sexual, violência doméstica, violência contra mulheres. Então, a violência de gênero é um assunto muito falado há muitos anos, mas ainda assim é um tema que nunca satura, porque é um tema muito atual. Mesmo estando na mídia há muitos anos, continua sendo atual hoje em dia, como esse caso que a gente comentou, como um outro caso que aconteceu da menina que foi assassinada em Cajamar recentemente. E, infelizmente, a cobertura midiática não muda muito e não evolui tanto nessa questão. Porque se eu parar para ver algumas reportagens de hoje e de alguns anos atrás, não tem grandes mudanças. A cobertura acontece de uma forma muito sensacionalista, usando muito do corpo e da personificação da mulher para atrair atenção, justamente. E acaba que falta muito respeito com a vítima, com a família da vítima e com outras possíveis vítimas. Porque alguns comentários e algumas coisas que perpetuam ao redor das reportagens, acabam colocando a mulher num lugar inferior, às vezes indicando que a culpa pode ser dela, e isso é um retrocesso imenso. Foi uma das razões pela qual eu escolhi fazer o TCC desse tema, para contar as mesmas histórias de uma forma diferente. E eu acho que a cobertura midiática peca muito nisso, apesar da gente ter tantas ferramentas e tanto conhecimento hoje em dia, justamente pela internet e pelos bate-papos que a gente tem, as discussões que são abertas online, mesmo assim isso não chega na grande mídia e na cobertura midiática não muda nada. Você falou sobre as pessoas estarem comentando sobre o site, né, que o telespectador pode acabar interagindo, né, com a notícia, com as histórias que foram contadas. Como tem sido esse feedback, os comentários dentro do site? Você acha que eles têm trazido algum impacto ou não? Faz um tempinho que eu não entro no site, mas logo que eu apresentei o TCC, eu tive vários comentários de alguns professores meus que eu achei que foram super interessantes e eu não esperava muito isso,
porque lá no começo a gente não tem essa perspectiva de que pode ser uma coisa grande e que vai impressionar algumas pessoas que te interessam ou não, mas eu tive bastante respostas de alguns professores que se admiraram pelo tema e pela coragem na forma de contar as histórias. A Vanessa e a Paty foram muito queridas nesse quesito. E eu recebi também outras amigas minhas que eu fui mandando o site. Na construção ainda, elas falaram que era muito envolvente assim, a forma de contar uma história, porque realmente a gente se distancia. Eu me distanciei muito na hora de escrever para fazer uma história, mas aquilo era uma coisa verídica, é uma coisa que realmente tinha acontecido. Então eu iludi um pouco assim, os leitores nessa forma de você estar lendo o texto e depois você se dá conta que, nossa, isso é verdade, isso realmente aconteceu. Então foi alguns feedbacks bem legais que eu recebi das minhas amigas, professores, e que foram muito bons, assim. E claro que eu ainda vou conferir se tem outros feedbacks, porque lá no site mesmo tem uma página que é Conte a Sua História, que outras pessoas podem mandar seus relatos de forma anônima e que podem vir a se tornar outros capítulos, né, da história, porque eu realmente sei que não vai parar por aí e tem muitas outras histórias que podem ser contadas. O jornalismo, ele tem propósito, né? Ele tem uma participação significativa na sociedade. Poder ter um mecanismo onde gera essa reciprocidade com as pessoas é muito interessante. É muito legal, e principalmente essa questão humana, assim, que eu tive de outras pessoas. Eu tratei as histórias, por mais intensas e pesadas que elas fossem, de forma humana, que muitas vezes eu não via em algumas coberturas, e eu recebi feedbacks de humanos que se sensibilizaram com as histórias. Então essa cobertura toda humanizada, com empatia, que foi uma coisa que eu trabalhei bastante, me deu muito orgulho e atraiu muitas pessoas, principalmente mulheres, né? Sim. Perfeito. Você comentou bem no começo de toda a nossa conversa sobre essas questões jurídicas e barreiras ligadas à Lei Maria da Penha, como você mencionou. E a gente queria entender muito do que você estudou sobre isso. Quais são essas principais barreiras jurídicas dentro do Brasil que muitas vezes dificultam mulheres a vencerem ou ultrapassarem essa dificuldade? Então, a questão que eu estudei foi principalmente a questão jurídica. Eu conversei com o Instituto Patrícia Galvão, que vocês comentaram no começo, que é um instituto de pesquisa especialmente voltado para a violência de gênero, para a questão feminina. Eu também visitei uma ONG chamada Bem Querer, no Morumbi, que é uma ONG privada, e eu entrevistei a advogada Alice Bianchini, que ela é uma das percursoras da luta pelos direitos das mulheres no país. E eu pude ter esses 3 aspectos diferentes, assim, principalmente da questão privada, que muitas ONGs e institutos funcionam de forma privada e não financiada pelo governo, que é uma coisa interessante de se pensar. No caso dessa ONG que eu visitei, ela é sustentada por algumas marcas, como a Avon, que elas financiam os tratamentos psicológicos, terapias e até a capacitação de algumas mulheres para o mercado de trabalho. Só que isso é feito de forma exclusivamente privada, não tem nenhum apoio público. O único apoio público é em algumas questões de poder oferecer um defensor público para uma mulher. Tem também a Casa da Mulher Brasileira, que eu também visitei, só que tem apenas uma aqui em São Paulo. Tem uma em cada estado, dos principais estados do Brasil, que eu acho ainda muito pouco. Só que o tratamento que eles fornecem de forma pública e totalmente gratuita é somente de poder fazer a medida protetiva, de dar um abrigo temporário para as mulheres, só que às vezes num tratamento a longo prazo, né, eles não têm esse tratamento incisivo. Então eu vi que nesses fatores os órgãos públicos falham muito e a gente ainda depende muito das empresas privadas e dos órgãos privados, ONGs, e foi uma das coisas que a Alice, a advogada que eu entrevistei, me contou sobre a Lei Maria da Penha e também sobre a execução, que é nesses fatores. Por exemplo, a lei diz que a medida protetiva deve ser assegurada para a mulher, só que não tem os órgãos que fiscalizam isso.
E também abrigos, os abrigos normalmente são temporários, que duram de 15 a 20 dias, no máximo um mês. Só que depois disso, como a mulher fica? Como fica a vida da mulher? Se ela precisa buscar, às vezes, um trabalho, uma fonte de renda, ou às vezes também ter acesso aos recursos públicos, ela não tem essa orientação e acaba indo para as ONGs, que são feitas de forma gratuita, mas sempre financiadas por empresas privadas. Então isso é uma questão que eu observei bastante e que eu pensei, nossa, a gente depende umas das outras. Porque essas empresas só financiam porque tem a questão da mulher e da violência contra a mulher como um dos pilares que a empresa quer estar ali e lutando a favor. Só que se as empresas não têm esse interesse, não tem o financiamento e acaba criando uma bola de neve que ninguém ajuda ninguém. Você mencionou na pergunta anterior, e acho que também reafirmou um pouco nessa, que a forma como você abordou o site, a forma como você abordou as notícias e as histórias contadas, foi de um jeito com que as pessoas fossem ler e, tipo, no início não fossem perceber o que estava acontecendo, mas que no final entendessem que aquilo realmente aconteceu. E isso me fez lembrar de uma aula que nós tivemos sobre a Eliane Brum. Você possivelmente pode ter se inspirado na Eliane Brum, que ela conta as histórias de uma forma tão profunda e entra tanto na história a ponto que os leitores se impactem ainda mais. Muitas vezes a sociedade olha como, ai, ela apanhou, tá bom, vai na delegacia, mas não entendem a seriedade como a mulher está se sentindo sobre isso. E essa forma como você abordou na sua web reportagem pega exatamente esse gancho da pessoa realmente ler, entender e sentir o que a mulher sentiu. Então eu achei isso muito bonito e realmente eu olhei e falei, nossa, consegui entender o que você quis dizer com as histórias. E já falando dessa questão de entender, nós sabemos que o ciclo da violência contra a mulher persiste muito atualmente, tanto é que você disse que, por mais que exista a Lei Maria da Penha, ela não se mantém completamente. E eu queria saber, da sua visão, como ela se mantém e como ela pode ser quebrada. Olha, ela só pode ser quebrada por nós, assim, quanto mais a gente falar sobre isso, mais os órgãos públicos vão ter interesse em fazer realmente algumas ações que possam melhorar as leis, não só a Lei Maria da Penha, como agora a Lei Mariana Ferrer, que foi uma das leis criadas recentemente na questão do julgamento, né? Porque o caso Mariana Ferrer é muito conhecido e ela foi muito julgada e também tratada de forma inferior durante o próprio julgamento. E agora essa é uma lei que cria algumas questões para serem feitas durante o julgamento que não ultrapassem o respeito com a vítima e que muitas vezes podem tirar o fator de ser vítima para querer virar, né, o jogo e fazer como se ela fosse não a vítima, mas sim o acusador, né, acusando, enfim, né, sendo acusada de fazer alguma coisa para prejudicar o violentador dela. E eu acho que justamente o debate público ele é muito poderoso e infelizmente é uma questão que a gente está muito saturada de ver, mas a gente tem que continuar falando até que isso seja assegurado para todas nós, porque acho que uma das coisas que eu vi no TCC que me impactou muito é que eu não sou muito diferente das mulheres que sofreram algum tipo de violência, que por um lugar diferente ou uma pisada diferente podia ser eu ali e eu poderia ter a necessidade de alguns recursos que elas não tiveram, né? E eu gostaria que sim, que se isso acontecesse comigo, com a minha irmã, ou com pessoas que eu conheço, ou com pessoas que eu não conheço, mulheres que eu não conheço também, eu queria que elas pudessem ter todos os direitos assegurados pela lei, realmente feitos, cumpridos da forma que deve ser. E se eu não falar isso, e minhas colegas não falarem, e os jornais não falarem, e se a gente não falar sobre isso nas redes sociais, isso não vai vir a acontecer. Porque, querendo ou não, a maioria das pessoas nos órgãos públicos são homens, e isso não é uma questão que interessa tanto de forma individual para eles. Mariana, o nosso papo está incrível, está realmente muito bom entender muito sobre isso, até como mulheres é interessante conversar sobre isso. Mas para finalizar, eu queria muito que você compartilhasse conosco dicas para estudantes de jornalismo, que você compartilhasse um pouco também da sua jornada graduada, pós-faculdade, então esse mundo que você está vivendo depois de ter terminado o seu trabalho e também dicas para futuros jornalistas. Eu acho que o que eu tenho a falar, principalmente do TCC, que foi
uma questão que abriu muitas portas para mim, chamou muita atenção, é se entregar. Se entregar no seu tema do TCC e nos seus projetos, seja aqui ou reportagens que vocês vão fazer ao longo do caminho. Claro que são tarefas que a gente tem que fazer e às vezes é muito chato, você tem que cumprir aquilo, mas prestar atenção nos temas, escolher as temáticas pela qual você quer falar, você quer lutar. E se entregar justamente, se colocar no lugar do outro, porque o jornalismo é sobre contar histórias. E a gente está aqui para dar voz às outras pessoas. A gente se anula muitas vezes para dar voz a pessoas que às vezes a gente não tem muito acesso, que não tem muito espaço na mídia, na grande mídia, nas redes sociais. E eu acho que é isso, as temáticas são muito mais importantes do que às vezes o alcance que aquilo vai ter. Pode ser uma reportagem de milhões na TV, uma reportagem virtual no YouTube, que aquilo pode chegar a alguém que precisa ouvir aquilo. Então eu acho que se entregar às temáticas que você vai lutar, que você vai falar, é a parte principal. E é o que eu recomendo, porque o jornalismo é uma luta pela voz, pelo espaço na mídia, e a gente tem que lutar com unhas e dentes por tudo que a gente quer falar. E eu acho que vocês vão fazer isso, certamente. Olha, muito obrigada, Mari, de verdade, por esclarecer as histórias, por expor as histórias, não só por querer expor, mas mostrar que todos, e incentivar todas a contarem suas histórias, denunciarem, e mostrar que o jornalismo, ele é para isso, para expor e para mostrar que ele está ali para colocar a verdade na mesa. E para que isso não aconteça mais, né? Mas muito obrigada de verdade por comparecer ao programa e muito obrigado por nos dar essa oportunidade de conversar com você. Imagina, é um prazer estar aqui e poder falar sobre o meu trabalho. Este foi mais um MAC Entrevista. Se você quer assistir esse e outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa.